Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao Novo Fogo, o podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa da Luta contra o Cancro do Pulmão. Hoje vamos explorar um dos campos mais promissores e revolucionários no tratamento do cancro do pulmão, a medicina de precisão. Ao longo desta temporada temos testemunhado como a inovação está a transformar o panorama do cancro do pulmão. A medicina de precisão representa um dos pilares desta transformação, com a promessa de tratamentos mais eficazes e com menos efeitos secundários, adaptados às características genéticas e moleculares de cada tumor e de cada paciente. Este é um avanço que tem mudado radicalmente a perspectiva de viver com esta doença. Para nos dar este fogo a esta conversa sobre os avanços da medicina de precisão, tenho a honra de receber o professor Venceslau Espanhol, pneumologista do Hospital CUF Porto, dedicado ao diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão. Professor Venceslau Espanhol, muito obrigado por se juntar a nós neste focar. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal. A primeira temporada, Inovação no Cancro do Pulmão, tem o apoio da Merck. Quinto episódio, Medicina de Precisão, o tratamento certo para a pessoa certa. Espanhol, para começarmos a nossa conversa, poderia-nos explicar o que é que significa exatamente esta medicina de precisão, neste nosso contexto, no tratamento do cancro do pulmão? Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui. De facto, esta designação medicina de precisão é uma perspectiva diferente que se inicia já há bastante tempo. Eu penso que do ponto de vista clínico, já a partir dos primeiros anos deste século, começou a desenhar-se, embora de forma ainda muito, pouco perceptível para a maioria dos clínicos, porque não tinha propriamente indicação, e eu estou a falar no cancro de pulmão, porque noutras áreas, nomeadamente nas neoplasias hematológicas, isso já era um caminho a ser percorrido com firmeza, mas no cancro do pulmão, até essa altura, eu comecei a tratar nos anos 80, diagnosticar e tratar, aliás, muito associado ao diagnóstico, porque quem diagnosticava depois acabava por ficar com o doente e tratá-lo. Não havia essa perspectiva. A perspectiva da medicina de precisão, ou seja, individualização do diagnóstico e, por consequência, das opções terapêuticas. A situação muda a partir da altura que, em 2004, se identifica claramente que há alterações em genes somáticos do gene do EGFR que permitiam ter uma resposta diferenciada e resultados diferenciados a um inibidor desse mesmo gene. Situação que previamente não era típica. Ainda demorou bastante tempo a que isso entrasse na clínica no dia a dia, porque tinha vários problemas. O primeiro, até comecei a fazer o diagnóstico dessa alteração genética. Não era usual, não fazer. Ora, desde aí até hoje há uma sucessão enorme de alterações genéticas e moleculares, como designou há pouco, que permitem fazer uma espécie de bilhete de identidade do tumor. O tumor tem, quando se apresenta o seu diagnóstico primário, uma avaliação profunda que lhe permite ver todas as suas características, moleculares, imunohistoquímicas, além daquelas que já se fazia previamente, que eram mais morfológicas e imunohistoquímicas. Bom, isso faz com que nós, para aquele doente em particular, tenhamos uma proposta individual, que é para esse, que também poderá ser para outros noutro contexto, e portanto, começou com esse primeiro gene, com a EGFR, portanto, em 2004, mas só depois, em 2010, 11, é que entra na clínica o tratamento, a opção terapêutica, mas a partir daí foi um mecanismo, tem sido um case study para todos os outros tumores. Tem muitas outras áreas. Perceber que havia um mecanismo que era possível inibir, que podia estar associado a determinadas alterações genéticas somáticas, portanto, que não se passam de pai para filho. Não são germinativas. Então, as pessoas às vezes ficam com a ideia que eu tive isto e vou para... Não. São somáticas. Portanto, foi coisa que lhes aconteceu. Não quer dizer que não haja uma predisposição, mas é outra conversa. Bom, e essas alterações
são possíveis de inibir de vários genes que utilizam um mesmo mecanismo, que é um mecanismo, eu vou dizer de uma forma, enfim, mais simples possível, que está associado à energia que é preciso para dar o sinal para que aquela célula tumoral se multiplique, se dissemina pelo corpo e cria metástase, se torna agressiva em relação às outras e predominante em termos de si. E que, portanto, depois conduz aos sintomas e à doença. Portanto, é isto, assim, em termos assim genéricos, o que eu penso que traduz a tal medicina de precisão. A precisão, o que é que é? No fundo, individualizar não só a relação, mas também a intervenção. Exatamente. Neste caso, A relação já tínhamos dito. Exatamente. Aliás, e isto era uma coisa muito falada, que havia, portanto, doentes e não doença, propriamente, porque aquela doença, numa pessoa que tinha umas características e a outra tinha outras. É como se retirou um bocadinho o véu, porquê? Pois, sem dúvida. Quais são, falava aqui de algumas mutações, quais são as mutações genéticas mais relevantes que são atualmente alvo destas terapias? Isto é assim, hoje em dia eu quase que tenho receio de dizer quais são, porque cada dia temos mais opções, mas na prática vou dizer aquelas que são estabelecidas. E dizer-lhes que, por exemplo, nós, e falar naquelas em que são a primeira opção, ou seja, se eu tiver aqui o tratamento é indivíduo, é o EGFE, o AL, o ROS1, o RET, em determinadas circunstâncias. Depois temos outras que poderão ser feitas em segunda linha ou em determinadas circunstâncias, também o MTRK, são coisas assim mais complexas, o MET, mas isto, quer dizer, em alguma altura da evolução daquela doença, eu vou ter aquilo. Desculpe, então, independentemente, ou tendo em conta também se é um cancro não pequenas células ou é um cancro pequenas células. Essa é a base, então vamos falar isso. Uma vez que falou na precisão, a gente fala no não pequenas células. No pequenas células ainda não temos essa possibilidade. E muitas vezes as pessoas também associam outro tipo de tratamento que é designado genericamente por imunoterapia, que é um pouco diferente de doença-alvo e que podemos, se quiseres, falar nisso, porque até para perceber. Claro. Normalmente nós chamamos tratamento-alvo quando identifico um alvo e vou direto para ele, que me dá a tal precisão. Isso é o tratamento que eu tenho estado a falar até agora. Há outros tratamentos que também são de precisão. Não têm a precisão, é molecular. Ou seja, eu só os vou fazer prioritariamente, podendo fazer noutras coisas, tendo em conta que outra noção que é preciso para termos isso, é o chamado biomarcador. Eu faço aqui este intervalo. O que é alguma coisa que eu determino que no tratamento-alvo é a existência da mutação no gene, e na imunoterapia é a identificação de uma determinada proteína. Portanto, é diferente. Mas de qualquer maneira, este tipo de exame dá-me uma certa precisão em relação ao que vai-me predizer o que vai acontecer. Ou seja, eu se identificar a mutação, eu sei que aquelas células têm um defeito. Formaram-se tão depressa no tumor que não foram exatamente aquilo que ia ser. E que eu posso atuar ali. Posso atuar ali, exatamente, com o inibidor e impedir que elas tenham energia para proliferar e então o sintam regredir. A imunoterapia é diferente. A imunoterapia tem um conceito muito interessante e já é conhecido há muito tempo, mas não havia desenvolvimento tecnológico e científico suficiente. Havia filosofia. Era já quase como, enfim, os livros de Júlio Verne. As pessoas sabiam que aquilo era assim, mas exatamente como era, não sabiam. Eu recordo-me nos anos 70, numa aula de anatomia patológica, na altura o professor Serrão me ter dito a toda a gente que estava no ACS, que o cancro tinha como base um defeito, uma doença imunológica.
de facto, sem dúvida. E se calhar explica um pouco porque é que nós, na grande maioria dos cancros, os cancros podem dar em toda a vida, mas são mais frequentes em grupos etários mais elevados. E eu costumo dizer, assim, em tom de brincadeira, não é só na pele que temos rugas. Não é? Podemos ter rugas noutros órgãos, nomeadamente na imunidade, e deixar passar alguma coisa. Claro, isto é especulativo, mas para mim faz sentido em termos de significado. E, portanto, isto quer dizer que nós identificamos uma proteína, porque há muitos mecanismos da forma como a imunidade atua, mas o que foi identificado é provavelmente o mais frequente e é a forma como os tumores se escondem. Escondem-se da visão da imunidade. Ok? Portanto, se eu fizer uma biópsia e identificar aquela proteína, quer dizer que ele utiliza aquele mecanismo. Quer dizer, se houver uma coisa qualquer que se ligue a essa proteína e a desintegre, ele vem outra vez. Portanto, o tratamento para a imunidade não é um tratamento que vai diretamente destruir o tumor. Ele vai permitir que os nossos linfócitos o identifiquem. De qualquer maneira, é uma precisão conforme. Claro. Então, o que acabou de dizer que de facto é assim. É mesmo uma dimensão importantíssima do desenvolvimento, né? Isto depois traduzido para estas terapias, algo para aquilo que é a perspectiva de alguém que tem um cancro de pulmão, como é que começa a ser, como é que é esta experiência para estes doentes que apresentam estas mutações específicas e depois até mesmo a nível dos efeitos secundários, como é que é isto, professor Espanhol? É assim, isto é muito diversificado, muitos genes, são genes condutores, naqueles que são os tais tratamentos-alvos, com a imunoterapia no outro lado. De acordo com isso, nós temos perspectivas diferentes. Portanto, isto porquê? O que é que acontece? No cancro de pulmão, temos uma variedade muito grande, principal de identidade. Nos cancros do pulmão, que têm as tais mutações ativadoras, as tais mutações alvo, que ativam aquele sinal que nós tentamos desativar. Se forem daquelas que eu falei, o ALK, o GFR, o ROS1, o efeito, e estamos a falar em doença extensa que envolva o corpo todo, tem uma eficiência impressionante no estilo, porque a pessoa muitas vezes tem um cancro, mas não está doente por ele, tem aquela doença, mas ela ainda não atinge o que os médicos costumam dizer sistemicamente, ou seja, eu tenho aquilo, sei que tenho aquilo, estou doente, sei que aquilo me pode de facto evoluir e condicionar a minha vida, mas eu não estou doente por aquilo. Se estivesse com uma gripe, não estou deitado por causa daquilo, posso andar até posso trabalhar. Menina, o cancro pulmão, em determinada altura da sua evolução, ele cria sintomas que nós chamamos constitucionais sistémicos, ou seja, a pessoa fica magro, não tem apetite, cheio de dor, mesmo nessas circunstâncias, e é aí que esses tratamentos foram usados, o seu efeito é extremamente rápido e eficiente. A pessoa pode ter uma resposta, e grande parte das pessoas têm uma porcentagem enormíssima. Uma resposta rápida. Estilo está na cama cheio de dores, mal-estar, emagrecido, não tem apetite, está ali, começa a fumar, eu fui 8, 15, um mês. Isso é um benefício muito importante. Impressionante. E que pode ficar por anos, mas não fica por anos por todos. Isso podemos falar, que também é perspectivas futuras, depois aí que eu irei seguramente abordar. Não fica, é diferente de uns para os outros, e muitas coisas não sabemos que é diferente ainda, mas noutras já vamos sabendo porque é que é diferente. Sabemos que é, até monitorizamos para ver essas alterações, não sabemos. Agora, isto para dizer, portanto, a eficiência é muito grande. Há sempre algumas pessoas que não respondem ao tratamento, mas é um número muito inferior em relação à alternativa prévia que era com quimioterapia para essas pessoas. Mas há outra coisa interessante, é que isto se estendeu às doenças precoces. Aquele doente que é operado, em que nós identificamos a mesma mutação. Isso nós quando operamos um doente fazemos uma coisa que se chama estadiamento, ou seja,
o que é que a doença atinge. Porque de acordo com o que é que ela atinge, nós temos uma opção de tratamento. E a opção, imagina, não atinge nada. Todos os exames, as fixas, as tacas, as ressonâncias, não, só está ali. Não usa. Ok. A genética é um escolhido. Em muitos doentes, em que esse módulozinho tem uma determinadas características, e só sabemos depois da operação, nós vamos desbravar. O senhor beneficia, mesmo se ter a doença, fazer esse tratamento-alvo seguro, variedíssimo, porque tem tendência a ter isto. Mais um passo significativo. Exato, é um passo significativo para tornar persistente evitar a recidiva, mesmo que seja a longo prazo. E já fizeram testes nisto, às vezes mete um bocado de confusão, então se eu não tenho nada, porque é que e depois, outra coisa, nenhum tratamento é desprovido de efeitos adversos. Todos os tratamentos são, poucos ou muitos, não tens de lá, enfim, de algumas quimioterapias mais intensas, mas alguma coisa tens, já avançou, tiver que fumar todos os dias. Falamos destes testes. Como é que é em Portugal o acesso? Como é que se projeta isto? Há acessos a todas as pessoas e essas terapias, ou há condicionados? Assim, primeiro o teste a diagnóstico. De muitos países também. Nós não. Nós não temos acesso total ao top do diagnóstico molecular. Não há condicionados? Mas aliás, é padrão, quer dizer, já para a gente é uma rotina, mas não é de hoje, estamos a falar de há 10 anos. Há 10 anos para os mais avançados, porque já fazíamos isso em 2010. Em 2010 víamos um gene 1 a 1, fazendo PCE, agora não. Agora temos sequenciação de nova geração, temos plataformas maiores ou menores, em que vemos aquela quantidade para a qual temos opções de tratamento, que é para rapidamente, 8 dias, 15 dias, temos ali. E podemos precisar de tratamento. Quer dizer, entender que Portugal não é possível, e de facto é... Não tem a ver com as opções terapêuticas, temos a da União Europeia. A partir do momento que um produto é considerado eficaz pela Agência Europeia, nós temos a possibilidade de o pedir, mesmo que ainda não esteja aprovado por Portugal, não é? Teríamos 1 a 1 estas autorizações especiais. A esmagadora maioria estão aprovadas com Infarmed, a rotina de tratamento, vai à Comissão de Farmácia Terapêutica usualmente, para ver se estão de acordo com a opção que foi pedida, é natural. Vamos a um conjunto de controles, estamos a falar de coisas muito específicas para os doentes e para a saúde em geralmente, e a partir daí é definido a esmagadora maioria da rotina, os que não são aliados caso a caso, não é para aí. Ainda temos outras opções, que são os ensaios clínicos, os outros compassivos, várias nuances que nos permitem saber isso. No fundo, há estes avanços que estão a surgir, não é? E estamos a chegar ao fim da nossa excelente conversa e viva conversa, não é? Aliás, como a forma que o professor fala disto é mesmo muito intensa, da forma que nos traz estas realidades. Olhando o futuro da precisão, da medicina de precisão no cancro de pulmão, o que é que nós podemos, o que é que o professor acha que vai chegar a todo o tempo e que abordagens podemos ainda mais esperar neste caminho da inovação? A inovação é todos os dias. O número de ensaios clínicos que nós temos e de que sabemos quais são as opções que vêm para o futuro é diversificada, não é só para estes anos que eu disse, mas é para todo. Cada vez há mais coisas que nós estamos a ver que não conseguimos fazer tão bem como aqueles que eu falei, do Alta, GFR, Rose, mas que, pronto, que está numa fase, de facto, de aprimoramento da tecnologia, perceber como é que funciona o tumor. Hoje em dia já há uma terceira forma ainda em desenvolvimento nos últimos anos, nos últimos 5 anos, que chegou à clínica e que é uma coisa muito interessante, em que ainda poderá utilizar a quimioterapia ou outros meios que são uma coisa que se chama anticorpos conjugados, ou seja, conjugados com uma droga, em que temos o anticorpo e o anticorpo é desenhado especificamente para a célula tumoral com aquelas características que nós sabemos. Ele vai lá
e injeta a droga, de maneira a não lesar os outros, de maneira a dirigir ao suicídio. Já temos isso. Já usamos isso. Já usamos isso no dia a dia. Portanto, isso é uma outra coisa que não está ainda muito divulgada, portanto, mas que também é uma outra opção, porque de facto a tecnologia molecular é muito avançada. Mas o grande problema é este, é que os tumores menor, a vida não se dá por vencida. A vida em si como base, ou seja, o tumor luta contra o que lhe estamos a fazer e tenta resistir e tenta se não morrer, porque ao fim e ao cabo são menores. Somos diferentes, que nos prejudica como um todo, mas na prática é uma opção biológica que está ali para manter a vida. A sobrevivência. Exato, por exemplo. E portanto, o que acontece é que a resistência acaba por aparecer em muitos casos. E é isso que nós monitorizamos. E cada vez mais temos essas opções para monitorizar, a ver o que é que vai fazer. E já temos em muitos casos, nomeadamente no AL, também no EGFR, no ROS1, temos já opções de perceber qual vai ser a jogada delas. Antecipação. Para entrar ali. É interessante que eu termino com esta parte, no que tem a ver com isto, mas cada vez se vêem mais coisas, é perceber como é que funciona. De facto, um tumor é muito heterogéneo. A gente diz aquilo, tem aquela característica, mas devemos dizer, a característica é dominante. Depois, aquilo é um conjunto de cores diferentes. Porquê? Porque tem o efeito da instabilidade, ele propriamente é instável, cresce, porque não tem tempo para fazer as coisas direitinho, instável no sentido de quê? Preservar a vida, sobreviver, e depois quem sobrevive mais é darwiniano, ou seja, quem tem mais condições é que fica. Ok? Pronto. Isto quer dizer que o nosso próprio corpo não fica imediatamente com o tumor de cima a baixo, ou seja, ele andou a lutar ali anos, até o corpo perder a mão, de certa maneira, de controlar. Isto quer dizer que o que fica já é refinado, que é muito diferente do tumor pequeno. Ok? E de facto, permite ver, e por exemplo, com a GFR, em janeiro deste ano foi publicado uma investigação assim, muito interessante, nos permitiu perceber que de um tipo de células com EGFR positivos, tínhamos umas que tinham mais a expressão, mais proteína EGFR que outras, são completamente diferentes. As que tinham menos, tinham mais probabilidade de evoluir no mau sentido e de se mutar secundariamente, terciariamente, e impedir-nos de tratar eficazmente com os meios que tínhamos, e a possibilidade de nós editarmos isso. Portanto, vai haver notícias a relativamente curto prazo sobre isso, que permitirão, certamente, ter uma opção mais estável do seu tratamento. Muito obrigado, Sr. Espinhola. É sempre um prazer e uma honra termos estas conversas. Obrigado pelos seus contributos. Obrigado.